o estádio vai chegar, ou melhor, ser construído de uma forma mais rápida e fácil pelo Flamengo. Muita gente tem me questionado, Diogo, poxa, com toda essa, vamos dizer assim, com todo esse gigantismo de receitas que o Flamengo vem obtendo, né, com toda essa prosperidade, por que não guardar dinheiro já para ter em caixa para construir seu estádio? A partir do momento que a Naturgy ou a prefeitura transferir toda a parte de tubulação da Naturgy, empresa de gás do Rio de Janeiro, e aí o terreno ficar disponível do ponto de vista técnico, né, apto para ser construído no estádio. Claro, tem que fazer o processo de descontaminação, mas já seria ali com a responsabilidade do Flamengo. Então, por que não usar tudo isso que o Flamengo está recebendo de receitas e se preparar nesse sentido? Eu já fiz um conteúdo a respeito, mas foi por um caminho, e eu vou dar um outro contexto hoje do porquê que o Flamengo está fazendo sim a coisa certa e também porque o estádio vai ser construído da maneira mais rápida e também mais fácil. É sobre isso que nós vamos falar. Antes de seguir com o vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal. Ao se inscrever, você já sabe, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto é você deixar o like, o famoso joinha, né, o joinha, e também um hype para que você possa ajudar que esse vídeo tenha um desempenho ainda melhor. Te agradeço muito por isso e já destaco aqui o e-book Flamengo sob o ponto de vista de um nortista. Você vai gostar muito. O link está na descrição do vídeo por apenas R$ 9,90. Poxa, R$ 9,90. Pode passar lá no cartão. O livro fala, o e-book fala sobre a importância do Flamengo na região norte, algo que você vai ver que é muito além do futebol, fatores socioeconômicos, culturais, como o Flamengo fincou raízes nas regiões mais longínquas do Brasil, em especial na Amazônia, e, sabe, desmistifica muito aquela narrativa rasa de pessoas que não conhecem o Flamengo e falam que o Flamengo é um clube de torcida terceirizada. Não sabem o quanto o Flamengo influencia as pessoas, o quanto o Flamengo influencia a massa em todas as regiões do Brasil. Claro que a gente fala da região norte, a gente tem uma dinâmica de discorre sobre conteúdos que a gente trata aqui no canal, mas de uma maneira muito resenha, nada técnico, nada, literalmente nada técnico. Você vai ter a sensação, ao ler, de que está trocando um papo, uma resenha comigo. Você vai gostar muito, muitas pessoas já compraram, já me deram um retorno, fazem comentários aqui, já fiquei muito, tenho ficado muito feliz, porque fiz com muito carinho, e eu tenho certeza que você vai apreciar. Então, não perca tempo, vá lá na descrição do link, R$ 9,90, Flamengo sob o ponto de vista de um nortista. Descrição do link não, descrição do vídeo, o link está lá. Voltando ao tema, indo direto ao ponto. Bom, como eu estava dizendo, sim, o Flamengo vai construir seu estádio e todo o plano da diretoria está indo muito em acordo, está sendo entregue. Né? Lembrem-se do aumento de 50% nas receitas, aumento do superávit, ou da margem líquida, da margem líquida operacional para chegar a 30%, ou seja, ganhar mais, ganhar 50% mais e gastar muito menos para você ter uma margem ali, uma sobra de 30% entre o que você gasta e o que você recebe, no caso, né? E o Flamengo está seguindo muito bem com isso. E essa foi a conta da diretoria para ter uma sobra de dinheiro para que ela pudesse construir o estádio sem que comprometesse o futebol, né? O investimento no futebol. Basicamente, o Flamengo pretendia ter aí algo em torno de 800 milhões para investimento, sendo que metade para o futebol, que é mais ou menos o que o Flamengo investe, né? 400 milhões por ano, estava investido isso, e a outra metade para o estádio anualmente falando, né? Então, no intervalo aí de 6 anos, 5 anos, 2,4 bi que o Flamengo teria à disposição nesse sentido, e aí ele ia recorrer em torno de 600 milhões ou aproximadamente no mercado financeiro. E no mercado financeiro você sabe que tem a questão dos juros, e os juros no Brasil não são baratos, mas essa foi a composição. Ou o Flamengo poderia estar aumentando cada vez mais esse faturamento em acordo com a margem, e sobraria a quantidade para você não comprometer investimento no futebol e construir seu estádio sem a necessidade, sem precisar ir ao mercado financeiro, o que seria a melhor opção. Então, todo mundo falando aqui, as pessoas vendo o vídeo, poxa, Diogo, mas se o Flamengo está conseguindo tudo isso,
ou seja, ele tem a capacidade de investir no futebol e de construir seu estádio sem comprometer o futebol, por que não? Muito simples, gente. Primeiro motivo, é claro que a diretoria ela não tem, está muito claro, e na minha opinião de forma correta, de acelerar os processos, sabe? Fazer de qualquer jeito. Ela fez um estudo mais bem elaborado com a FGV e com a empresa Arena também, que era a consultoria que estava sendo prestada para a gestão anterior, então ela não teve, na minha opinião, esse orgulho, né, esse ego de, eu vou contratar uma outra empresa porque essa empresa era da gestão anterior. Não, a outra empresa que estava na gestão do Landim, uma empresa séria, a Arena, que tem o conhecimento de estádio, e o BAP, a nova diretoria, manteve e adicionou o FGV com todo o seu expertise de mercado que a FGV tem, né? Fundação Getúlio Vargas, mas manteve a Arena. Mas pediu um estudo mais bem elaborado, mais bem detalhado. E nesse sentido, né, viram os custos mais próximos da realidade, o que pode acontecer nesse intervalo de tempo, que é um intervalo de tempo considerável, de 5 anos para construir. Então tudo aí foi colocado na conta. E, obviamente, o Flamengo tem a intenção de fazer, na minha opinião, vejo assim, mas não de forma irresponsável. De novo, essa atitude da diretoria de manter a consultoria anterior e adicionar a FGV mostra um compromisso muito sério com quem é profissional, com quem é sério nesse sentido. Então, se a empresa ela é profissional, é uma empresa de expertise no mercado, independente de quem foi contratou ou não, mantiveram. Isso para mim é uma sinalização muito positiva. Agora, a sinalização mais positiva ainda é da seriedade e de fazer o que fazer com os recursos ativos do Flamengo de uma forma séria e responsável. E é nesse responsável, não irresponsável. Então, de repente, pega um corte do vídeo onde saiu fora de contexto. Eu falei uma gestão séria e espaço responsável. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Está claro, depois de várias discussões, onde várias pessoas vieram aqui no canal dizendo: Diogo, porque na live tal, o advogado falou que é responsabilidade do Flamengo fazer toda a transferência da tubulação da Naturgia Empresa de Gás do Rio de Janeiro para o terreno. O Flamengo vai ter que arcar com isso, não importa o que o Eduardo Paes falou ou deixou de falar. Isso é só política, o Flamengo vai ter que arcar com isso. E eu falar, olha, eu não acho que a diretoria anterior iria a esse ponto de fazer algo sem ter um embasamento jurídico. Lembrando que o ex-vice-presidente do Flamengo era um cara, o Dunches, né, um advogado de muita credibilidade no estado do Rio de Janeiro, no segmento que ele atua. Então eu achava muito difícil o Flamengo ter dado essa marcada aí. E com a diretoria atual a mesma coisa, o Flamengo batendo ali para que o Eduardo Paes assumisse de uma forma oficial essa questão dos custos da transferência. Muita gente falando que isso aí era só a conversa para inglês ver, que não tinha como, porque tinha dado um advogado na live e tal, dito isso daí, né? Algumas pessoas vieram aqui no canal e eu falando, gente, eu acho difícil. Inclusive essa diretoria do Flamengo, que tem um procurador, que é vice-presidente jurídico do Flamengo, teve o Dunches na gestão passada, que também é um advogado do mais alto calibre, muito respeitado. Eu acho difícil os caras não considerarem isso. Tem alguma coisa estranha aí. Quando veio, na verdade, a luz dos fatos, que é a da prefeitura fazer essa transferência, que ela tem que entregar um terreno no processo licitatório. Isso é uma lei, né? Uma lei pública, né? Pública no sentido, desculpa, uma lei da administração pública, melhor dizendo. Bom, dá para ver que eu não sou advogado, então eu só estou tentando contextualizar aqui. Então, a prefeitura ela é responsável por essa transferência. Então, já é batido, ponto. Agora, se a prefeitura é responsável e os estudos já indicam que vão demorar 2 anos para você fazer essa transferência, então é 2 anos que você pergunta, o que é que o Flamengo vai fazer com esse dinheiro, né? Uma coisa é ter o terreno pronto aqui, eu já tenho dinheiro, aos pouquinhos eu vou construindo. Outra coisa é, ok, eu estou sendo muito próspero, estou conseguindo entregar meus objetivos em relação às receitas e também em relação à redução dos custos, estou entregando aquilo que eu havia planejado, tenho dinheiro para investir no futebol e tenho dinheiro também para começar o estádio. Só que o terreno não está pronto. Então, o que fazer com esse dinheiro que sobra nesse sentido? Você tem que ter uma gestão desses ativos econômicos de uma maneira séria e responsável. Eu até fiz um conteúdo aqui falando a respeito, será que investir no mercado de capitais, botar aí na Bolsa de Valores, alguma coisa, e ter uma melhor rentabilidade possível, combinando ali a questão do risco, mais retorno do investimento, o que fazer, né? E eu falei, bom, o Flamengo não é banco para guardar dinheiro e também não é um
um agente, uma instituição, uma empresa que atue no mercado de capital especulativo para ganhar através de melhores rendimentos, de taxa de juros, guardar o dinheiro e ficar lá esperando esse dinheiro render. Na minha opinião, e é isso que a diretoria está fazendo, esse dinheiro tem que ser reinvestido para criar um ciclo virtuoso ainda maior no Flamengo. Como assim, Diogo? Esse dinheiro reinvestido? Reinvestir naquilo que está dando certo, que é a marca Flamengo, e fazer gerar ainda mais dinheiro, como o Flamengo vem fazendo. O Flamengo cresceu 50%, ou vai crescer, né? Porque o balanço ainda vai fechar em relação ao seu ano recorde, que foi em 2023. Cresceu 50%, gente. Ninguém cresce 50%. Então, o Flamengo, a não ser o Flamengo, né? O Flamengo do ponto de vista empresarial, como se você estivesse observando uma empresa. Se o Flamengo estivesse na Bolsa de Valores, ele estaria ali com as ações batendo no teto, né? Porque ele está crescendo muito. Então você, tendo dinheiro, o recurso na sua mão, muitas empresas que estão prosperando muito, às vezes elas não têm esses recursos, elas vão no mercado financeiro pegar dinheiro para fazer mais investimento e vão ter que retornar os juros para o mercado financeiro. E o Flamengo tem uma condição única de estar com muito, muito, muito dinheiro. Não precisa recorrer ao mercado financeiro. Então o que precisa fazer? Reinvestir no futebol para que esse ciclo seja ainda mais próspero. Sabe, essa receita de 2 bi, 2 bi e 6, ou de 3 bi que de repente o Flamengo possa projetar, esticando a corda para 2026, isso pode ser algo ainda muito pequeno em razão ou se comparado ao potencial que o Flamengo tem de escalar ainda mais a sua marca, seus ativos econômicos e gerar mais receitas. E como é que o Flamengo consegue fazer isso? Investindo no futebol, deixando o time mais forte, tendo mais títulos e mais uma imagem de consolidação, de hegemonia no futebol, sendo o grande head dos heads também no campo esportivo. E é justamente isso que o Flamengo está fazendo. Veja bem, o Mbappé deu uma entrevista ainda no Super Mundial, né, após o Flamengo ter vencido o Chelsea. É uma coisa que eu achei muito interessante quando ele fala que o dinheiro que ele pode estar deixando de investir no estádio, principalmente com os juros que ele fala lá, e tem muita razão. E estamos falando de 600, se fosse pegar dinheiro no mercado, 600 milhões de reais por ano de juros, no caso, se o Flamengo fosse pegar totalmente dinheiro no mercado. E com esses 600 milhões, já somando, né, o que o Flamengo gastaria no estádio, mais juros, imagina o que o Flamengo faria com esses 600 milhões, montaria uma seleção. Né? O Flamengo está prevendo investir, gente, 1 bi agora em 2026. Muita gente fala, 1 bi, mas também tem a ver com a folha de pagamento. Ainda assim, é muito dinheiro. 1 bi de investimento no futebol, sendo que metade disso poderia ser investido no estádio agora e a outra metade no futebol, seria meio bilhão, que já é muita coisa, mas 1 bi é para elevar o Flamengo literalmente a uma outra prateleira. Agora, pensa bem comigo, o que esse investimento de 1 bi vai trazer de retorno? É melhor você pegar isso e botar no mercado de capitais, na Bolsa de Valores, ou melhor você investir na sua marca, no Flamengo, montando um time ainda mais forte, fortalecendo ainda mais seus ativos econômicos. E aí, essa receita que é de 2 bi, pode ser de 3, pode, enfim, chegar a um outro patamar, ou outro patamar, parafraseando BH27. Literalmente, o Flamengo se colocar na mesa dos big players no futebol mundial. Não estou mais falando de top 30, não. Estou falando de top 10. Ou como o próprio Mbappé falou, top 15 do mundo. Para isso, é preciso investir. E quando fizer isso, o Flamengo vai faturar tão mais, mas tão mais, que a conta do estádio vai ficar barata. Ou melhor, não é que fique barata, mas ela vai ficar menor em comparação ao que o Flamengo vai faturar por ano, já que ele vai estar valorizando cada vez mais seus ativos, gerando um ciclo ainda mais virtuoso, gerando receitas em escalas e receitas recorrentes que vão acontecer repetidamente, de forma regular, todos os anos. Ou seja, um time que pode ter um orçamento de 2 bi para fazer uma conta para o estádio é uma coisa. Mas um time que no intervalo de 2, 3 anos, ou quando já estiver pronto o terreno para ser construído, pode ter uma receita superior a 3 bi, aí a conta é totalmente diferente. Entende o pulo do gato aí do que o Flamengo precisa fazer nesse momento, que o terreno está inapto para a construção, fazer a roda girar para gerar ainda mais escala e mudar totalmente de figura o que o Flamengo planejava. Ou seja, se ele planejava ter uma parte do dinheiro para construir o estádio e a outra parte futebol,
essa relação, quando comparada com o faturamento, vai ficar ainda mais menor e favorável para o Flamengo, porque não vai estar falando de uma receita de 2 bi ano, mas uma receita superior a 3 bi, a considerar os próximos 2 anos o que o Flamengo vem gerando de valor aos seus ativos econômicos e pode gerar ainda mais, principalmente adentrando ou ganhando outros mercados. Né? Quero saber a sua opinião a respeito, deixa aqui seus comentários. Então não esqueça de se inscrever no canal, hype o vídeo e olha lá, destaco de novo, mais uma vez, o link na descrição do vídeo para você adquirir seu e-book, o Flamengo sob o ponto de vista de um nortista. Tenho certeza que você vai gostar. Vai lá, adquira e depois comenta aqui e tudo mais. Eu gosto muito e eu aprecio e eu gosto da resenha também. Um grande abraço e até a próxima.